Bom, essa é a nossa carretinha. Temos dois modelos praticamente iguais. Muda, de grosso modo, só o pneu, que um é mais liso, o outro é mais cravado. Essa é a minha. Inicialmente lá foi comprada tendo uma roda só. Então era essa mesma estrutura de metal aqui, é a original, mas vinha uma roda aqui no meio. E funcionava... A teoria é de que ela funcionaria bem, porque o sistema de engate dela, a partir daqui, trazia um braço de cada lado, que abraçava aqui de um lado até a blocagem e do outro lado até a blocagem de lá. O problema disso é que a peça que a gente tinha que colocar aqui na blocagem, que fazia uma saliência, um pino, onde esses dois braços da carretinha vinham e se atracavam, fazia com que o curso de rosca, de aperto que a gente tem da blocagem ficasse muito pequeno. Tanto que no momento ela simplesmente estourou. Tinha tão pouca rosca dando aperto que em alguma batida ela expulsou o lado de lá da blocagem. Aqui tem até sobrando rosca, ó. Mas lá naquela situação faltava, ficava lá dentro. E aí a gente viu que não ia funcionar então esse sistema usando a blocagem. A gente não queria nada usando a blocagem. Acabamos usando para o bagageiro, mas é uma coisa que a gente queria fazer esse bagageiro como aqui. Fazer o esquema só no quadro e deixar isso aqui exclusivo só para prender a roda mesmo. Não foi possível, mas assim está funcionando bem. Nesse momento não teria que alterar. Talvez a única coisa que a gente alteraria aqui seria aumentar um pouco a área útil do bagageiro. Esse aqui não é o mais indicado, ele é tubo, no maciço, mas tem um maciço que se bobear é até mais barato, que daria para aumentar aqui, e seria muito bom. O sistema de engate atual a gente acabou bolando sem ter visto nada parecido, não achamos nada na internet que seja desse jeito, deve ser o único dessa forma. Aqui a gente não dá para ver direito por causa das placas, mas fizemos uma estrutura de ferro prendendo aqui um pivô de carro, um pivô usado de carro, que para carro não dá, mas para carregar é poucos quilos aí, comparado ao peso de um carro, dá tranquilo. Então já tem isso daqui ali, dá para entender já aqui, ó. Engatou, colocou aqui no meio desse furo, colocou o parafuso dentro. A gente nem dá muito aperto no parafuso, vai na mão mesmo, porque em muitas situações eu deixo a minha carga no alto de um morro e desço para pegar a carga da Jane. Então ficar dependendo de chave complica muito. A gente fez esse sistema mais recentemente para estacionar. Então é como uma carretinha de carro normal, né? Só que adaptado para isso aqui. Então ela ajuda a bicicleta a ficar parada em qualquer terreno, devido àquele L ali embaixo. Já é a terceira versão isso aqui. Então o sistema de engate funciona, mas no mundo perfeito a gente tiraria essa força que ele faz para baixo na parte de trás da bicicleta e faríamos um tipo de braço que sai dali e vem se conectando aqui, ó, na parte de baixo da onde o canote vai. Existem já alguns no mercado que vêm se prender no canote, assim como está se prendendo esse bagageiro. Mas a gente viu que isso fragiliza muito o canote. Ele tende a quebrar e forçar aqui essa estrutura, porque ele fica lá dentro mexendo. Mas aqui embaixo parece que fica bem seguro. E a gente já está testando porque é muito peso e nunca deu sinal nenhum de problema aqui. Se vier o braço lá de trás e se prender ali na base do canote, o peso da carretinha, então ao invés de querer empinar ela, puxando ela para trás, vai forçar o centro da bicicleta para baixo, acabando com o problema que hoje a gente tem da dianteira ficar muito leve. A gente vai subir morro, não pode nem soltar o guidão porque senão ela ergue, já que tem todo esse peso puxando ela para baixo na parte de trás. Seria um trabalho bem chato. Geralmente é feito com material leve, porém material leve é um material que é difícil de soldar, e um material difícil de soldar pode deixar a gente na mão quando a gente estiver passando numa cidade que não tem muita estrutura de torno, de serralheria, então tem que pensar nisso. A gente, de qualquer maneira, mesmo que fazendo ou não essa alteração da carretinha na bicicleta, a gente quer colocar um bagageiro dianteiro. Existem vários modelos de bagageiro dianteiro, muitos eles deixam aqui na parte de cima como se fosse um bagageiro daquele traseiro, só que fica aqui. A diferença é que aqui ele precisa de uma furação para prender, e aqui nós não temos furação nenhuma, esse aqui é maciço, então teria que ser feito um sistema totalmente por abraçadeira.
Esse sistema por abraçadeira teria que ser feito de uma forma que o peso fique bem centralizado na bengala. Se eu colocar aqui uma estrutura para colocar peso preso na bengala, por aqui, por abraçadeira, mas o peso ficar aqui, dá para imaginar que esse peso, querendo ir para baixo, vai forçar de forma irregular esse cilindro que está aqui dentro. Ele vai querer fazer isso para frente. A gente tem que fazer alguma estrutura que não precise ficar acima da roda. Na verdade, quanto mais baixo, mais perto do chão, melhor vai ser o centro de gravidade. E que ele trabalhe no mesmo sentido da bengala. E não forçando ela nem para frente e nem para trás, só por meio. É sempre considerando a bicicleta no plano, né? Subida e descida a gente considera exceção. Para fazer os cálculos é sempre a bicicleta no plano, considerando a força de gravidade sendo perpendicular, né, ao solo. E por último, uma coisa que pode ajudar e pode não ajudar, a gente está pensando, essa carretinha é muito comprida. E na nossa viagem a gente não faz questão de fazer todos os trechos pedalando. A gente vai fazer muitos trechos pedindo carona. Com esse tamanho hoje de carretinha, a gente pegou algumas caronas esses dias numa estrada, por exemplo. Pegamos hoje uma carona numa estrada. Ela fica, a tampa da estrada, da caçamba, ela começa aqui mais ou menos. Então para levar isso aqui, ou tira a tampa e a roda fica caída como se fosse, né, sem chão, o que fica apoiando na caçamba é o chão da carretinha, ou a gente inverte, mas de qualquer maneira falta um pouquinho de caçamba. Então a gente poderia tirar essas rodas de trás e colocá-las nas laterais, ia deixar ela bem mais curta, o que seria bom, e também ia distribuir um pouco melhor o peso. Se você imaginar essa roda no meio dela aqui, dos dois lados, dá para imaginar que ela já vai parar de fazer muito peso na traseira da bicicleta, né? Porque ela vai tender a equilibrar todo o peso que está aqui e não só pegar metade e dividir com a bicicleta. Ela vai tender a pegar todo o peso. Assim, se ela estiver numa situação de totalmente plano, o peso vai ficar equilibrado nela. Então ia ajudar muito no equilíbrio da bicicleta de forma geral. Porém, hoje já com as rodas atrás, quando a gente pega carona, como aconteceu hoje, fica a carretinha, a gente dá um jeito de tombar uma bicicleta, tomba outra bicicleta em cima da primeira e sobra um espacinho para ir uma pessoa atrás segurando. Se a gente colocar as rodas na lateral, embora vai ter esse benefício que eu falei, vai ficar menos espaço ainda para a gente pegar uma carona. Então, nesse momento eu não sei o que vale mais a pena. Talvez manter assim por mais um tempo, porque de Campo Grande para cima não tem muito atrativo na estrada. É basicamente estrada de chão ou que seja de asfalto, mas do lado é só a mesma paisagem por dias e semanas. Então seria bom para a gente conseguir carona mais facilmente. A gente também pretende não ficar dependendo de carona na sorte nesse trecho. A gente pretende ir para postos de combustível que tem caminhoneiro e ficar lá até conseguir uma carona. E nesse caso, com o caminhoneiro, não deve fazer muita diferença, porque os caras têm muito espaço no caminhão. Então são várias variáveis que a gente está considerando, sabe? Mas assim, que a gente vai decidir se vai tentar fazer ou não vai, pelos custos, é a rodinha. O resto são ideias que a gente já gostaria que estivessem funcionando hoje. Colocar um peso na dianteira, independente de mudar ou não a traseira, e se possível mudar o sistema de acoplagem da traseira também na bicicleta. Você vai mandar um modelo da dianteira para ele? Tem vários modelos do sistema dianteira, porque a gente também não decidiu como a gente vai colocar o peso aqui na frente. A gente inicialmente pensou em usar aqueles mesmos baldes ali de quilos, porque se quebrar é fácil de achar em qualquer lugar, se fizer um molde que caiba perfeito nele, que pode talvez se encaixar nesse chanfro aqui, ó. Uma coisa de madeira, uma coisa de metal que se encaixa aqui, que a gente possa colocar ele como se fosse uma cesta de basquete, encaixar ele certinho, e ia trazer bastante mobilidade pra gente. Chegar num lugar, chega aqui, pega pela alça, ergue e leva as coisas para outro lugar, sem deixar a coisa. Quanto mais mobilidade a gente ganhar nesse sentido, melhor. Mas a gente não bateu o martelo. Talvez a gente faça aquele sistema também, custando um pouco da saúde da suspensão da bicicleta, que faz o peso ficar acima da roda. E aí a gente coloca aquelas bolsas que chamam alforges, né, que fica uma bolsa de um lado, outra bolsa do outro, conectadas ou não, e aí ficaria bom porque elas ficam mais perto do chão.
Então sempre que ganha de um lado, perde do outro. Ou forço a suspensão, eu consigo deixar ela perto do chão, que dá muito mais equilíbrio, ou não forço a suspensão, só que aí ela vai ficar mais para cima, né? Deixando ela bem centralizada na bengala ali. Então são várias ideias, e a gente gostaria de contar então com a sua expertise, teu entendimento todo, para poder ajudar a gente nessas situações. Fazer um orçamento, ver quanto que fica, para ver o que a gente vai poder fazer. O que a gente vai conseguir arcar de fazer, que é muita coisa. Então, muito obrigado. Obrigada.